quando Henrique VIII chegou no trono e seus primeiros anos de reinado. Na história da monarquia inglesa, houve outros reis que começaram seus reinados tentando ficar bem distante dos reis anteriores. Às vezes, isso acontecia para justificar quando um rei foi deposto ou para começar uma nova dinastia. Mas o Henrique VIII não queria provar isso. Mas mesmo assim, ele fez mais do que qualquer outro rei antes dele para mostrar o quão diferente ele era de seu pai. Apesar que eles eram tão diferentes que ele não precisava demonstrar muito. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje eu cheguei no vídeo que eu mais esperava, a vida de Henrique VIII. Mas como a gente provavelmente vai ter pelo menos duas partes, vou começar contando como ele chegou no trono. Começando com o que eu falei aqui em cima sobre querer ser diferente de seu pai e vamos combinar que fisicamente ele nem precisava de muito esforço. O corpo de Henrique VII tinha se tornado frágil e magro nos últimos anos de sua vida. Já Henrique VIII, aos 17 anos, era um jovem impressionante, bonito, com um corpo atlético, resultado de várias horas que passava caçando e participando de torneios de justas. Lembrando que no final de seu reinado ele não era assim, mas eu vou chegar lá e explicar o porquê. Ele tinha 1,88 m e era bem mais alto que a maioria dos outros homens da corte. Henrique VIII também tinha o cabelo ruivo, pele clara e se parecia muito com seu avô Eduardo IV da Casa de York. Assim como o avô, ele era extrovertido, simpático e generoso, capaz de dominar qualquer reunião e conquistar todos com seu charme. E mais tarde se revelaria tão mulherengo como o avô. Lembra que eu comentei no vídeo da série White Queen que ele teve tantas amantes e possivelmente um casamento antes da Elizabeth Woodville que isso causou uma crise e deu ideias para que seu irmão Ricardo III assumisse o trono? Então, mas voltando ao Henriquinho, ele também herdou do avô algumas características nada legais, como a vaidade e a gula. Mas, por enquanto, todos estavam focados nas qualidades boas que ele e Eduardo IV tinham em comum. Assim como Eduardo IV era muito querido pelo povo inglês, Henrique VIII se parecia com ele na aparência, inteligência e generosidade. E por isso também foi muito aclamado e aprovado por todos, escreveu o historiador Virgil. Mas vamos começar do começo, como vocês já estão acostumados. Henrique VIII nasceu no dia 28 de junho de 1491, no Palácio de Greenwich, que ficava bem perto de Londres. Seu pai era o rei Henrique VII e sua mãe, Elizabeth de York, era a filha do rei Eduardo IV. O casamento de seus pais foi super importante, pois ajudou a unir as casas de York e Lancaster, que estavam em guerra civil por muitos anos. E para deixar isso muito mais interessante, a Elizabeth teve 7 filhos com Henrique VII. Antes do Henrique nascer, já havia nascido o Arthur, o irmão mais velho, e Margaret, a irmã. Depois de Henrique, nasceram mais 3 irmãs e um irmão, mas apenas a irmã Maria, que nasceu em 1496, sobreviveu à adolescência. As outras crianças, Elizabeth, Edmundo e Catarina, morreram ainda muito novos. Agora, como Henrique era o segundo filho, ninguém esperava que ele fosse ser rei. Esse papel todo importante estava reservado para o irmão mais velho dele, o Arthur, o príncipe de Gales. Então Henrique cresceu como filho reserva, não o herdeiro ao trono. Ele foi criado no Palácio de Eltham, onde ele teve vários tutores que o ensinaram um montão de coisas, como gramática, a retórica, que é a arte de falar bem, história, filosofia, lógica, matemática e vários idiomas, como francês, espanhol, italiano, latim e grego. E o Bifão não era só bom nos estudos, ele também se destacava nos esportes e na música. Dizem que ele compôs suas próprias músicas várias vezes ao longo da vida, o que é impressionante considerando que mais tarde ele ficou bem obeso e com sérios problemas de saúde, incluindo uma úlcera na perna. Mas, enquanto era jovem, ele era bem atlético e chamaram ele do príncipe mais bonito da cristandade.
Ah, se eles soubessem o que esperava a seguir. Foi o poeta John Skelton que ensinou a Henrique sobre seus deveres morais enquanto ele crescia na fé católica. Alguns historiadores dizem que Elizabeth de York, sua mãe, teve um papel importante também, ensinando-o a escrever desde cedo. E é por isso que a caligrafia dele e a dela se parecem tanto, além dos seus irmãos. E mesmo não sendo herdeiro ao trono, ele, como qualquer segundo filho, tinha vários títulos. É só você pegar o príncipe Harry, que trabalhou bastante antes de se afastar dos seus deveres reais. O Henrique VIII, quando pequeno, já era duque de York, lorde-tenente da Irlanda, conde marechal da Inglaterra e guardião das marismas escocesas. E logo no início de sua vida, ele já era uma figura extremamente admirada. Alguns dos intelectuais mais famosos da Inglaterra e da Europa, como Thomas More, autor de Utopia, e o filósofo holandês Erasmus, ficaram maravilhados com sua inteligência e charme. More até escreveu sobre Henrique em sua poesia, chamando-o de Salvador e Novo Messias. Mas claro, foi uma bajulação real que era muito comum naquela época. More e Erasmus conheceram Henrique em 1499, quando ele era jovem no palácio de Eltham. Fora isso, Henrique teve uma infância muito feliz, cercado por sua mãe, irmãs e a avó paterna, Margaret Beaufort, que o adoravam muito. Alguns historiadores acreditam que foi exatamente essa infância rodeado de mulheres que o idolatravam, que fez com que ele crescesse sendo alguém muito apaixonado e romântico, mas também com um temperamento difícil quando as coisas não saíam como ele queria. Ele era bem mimado. Enfim, no dia 2 de abril de 1502, o irmão mais velho do Henrique, o Arthur, morreu. Ele pode ter morrido de tuberculose ou da misteriosa doença do suor, que os historiadores acham que poderia ser algum tipo de gripe ou hantavírus. A morte de Arthur foi um grande momento na vida de Henrique, porque agora significava que ele era o herdeiro do trono. Lembrando que os Tudors eram uma dinastia nova. Henrique VII, seu pai, tinha conquistado o trono depois de derrotar o Ricardo III na famosa Batalha de Bosworth, em 1485. Antes disso, Ricardo III tinha tomado o trono de forma brutal, prendendo seus sobrinhos, provavelmente também mandando-os matar lá na Torre de Londres. Essa crueldade fez com que muitas pessoas na Inglaterra apoiassem a causa de Henrique Tudor em 1485. Mas também não dá para esquecer que a casa dos Tudors tinha um direito bem frágil ao trono, já que a sua linha vinha de uma união considerada ilegítima entre João de Gaunt, o quarto filho de Eduardo III, e Catherine Singford, com filhos que nasceram fora do casamento. E para piorar, os Tudors eram em grande parte de origem galesa, o que não era algo que as famílias nobres da Inglaterra aceitavam de boa. Não é de se espantar que nos anos em que o Henrique crescia, houve várias revoltas contra a dinastia Tudor. Eu falei isso no vídeo do Henrique VII. Para o Henrique VII, estava bem claro que um novo inimigo poderia surgir a qualquer momento e colocar o seu reinado em risco. Por isso, ele sabia que precisava garantir uma sucessão tranquila quando morresse. E aí, com a morte de Arthur em 1502, foi um grande choque para todos. Agora, a responsabilidade pela sucessão estava completamente nas mãos do jovem Henrique. Essa preocupação em ter um herdeiro homem e garantir que a sucessão fosse tranquila seria algo que o atormentaria por toda a vida. Aí, o Henrique VII assumiu a educação de seu filho de 10 anos, que logo foi nomeado príncipe de Gales. A partir daí, começou uma verdadeira batalha entre pai e filho. Enquanto o príncipe Arthur, o filho mais velho, estava vivo, o Henrique VIII tinha sido meio deixado de lado pelo rei. Mas com a morte de Arthur e Henrique agora sendo o novo príncipe de Gales, o Henrique VII, que sempre foi sério e rígido, começou a se envolver mais na vida de seu filho. Isso levou a várias brigas entre eles e a maior delas foi sobre a paixão de Henrique por justas e outros esportes de combate. O Henrique VII estava preocupado com a segurança do seu
seu único filho, então proibiu-o de praticar esses esportes. Aí o jovem Henrique ficou muito frustrado por ter que se contentar em um treinamento sem armas, enquanto seus amigos podiam mostrar suas habilidades e defender com honra uma justa de verdade. E além disso, com o tempo, pai e filho foram se afastando. Henrique VII estava se tornando cada vez mais impopular por causa de suas políticas financeiras e pelo jeito centralizador de governar. E isso fazia com que muitas pessoas da nobreza se afastassem dele. Enquanto isso, o príncipe Henrique era visto como um novo rei em potencial que prometia um futuro melhor. Ai, ai, ai. Estamos nem na metade do vídeo, então cafezinho. Embora Henrique VII tenha tomado decisões difíceis para estabilizar financeiramente o país, ele acabou deixando uma base financeira sólida para o futuro de seu filho. Ele deixou tudo pronto para quando Henrique fosse reinar. Tudo bem que o bifão gastou tudo mais para frente com guerras e se aparecendo para os outros, mas o rei Henrique VII não sabia disso. Outro ponto importante, nos anos depois da morte do Arthur, foi a questão do casamento de Henrique. Em 1501, antes de falecer, o Arthur tinha se casado com a Catarina de Aragão, filha do Ferdinando II de Aragão e Isabel I de Castela, os reis da Espanha. Esse casamento tinha como objetivo fortalecer a aliança entre a Inglaterra e a Espanha. Mas com a morte do Arthur, parecia que essa aliança tinha ido por água abaixo. No entanto, logo depois, o Henrique VII começou a conversar com os pais da Catarina na Espanha para discutir a possibilidade de Catarina se casar com o príncipe Henrique. Inicialmente, há um rumor de que o próprio Henrique VII pensou em se casar com a viúva de seu filho, a Catarina, para que não tivesse que devolver a metade do dote dela que já havia sido enviado. Como eu falei no vídeo do Henrique VII, ele detestava perder dinheiro e fazia de tudo para encher mais os cofres de dinheirinha. As negociações sobre o casamento de Catarina se arrastaram durante todo o século XVI e durante esse tempo a Catarina permaneceu na Inglaterra. O grande assunto de discussão era o dote dela, ou seja, o valor que os pais da Catarina iriam pagar à coroa inglesa. Mas também tinha outra questão importante. Catarina e Arthur, o primeiro marido, haviam consumado o casamento? Isso era importante porque, se eles tivessem dormido juntos, o Henrique VIII não podia se casar com a Catarina de acordo com as leis da igreja. As conversas sobre o casamento de Henrique e Catarina ainda estavam rolando 7 anos depois, quando o Henrique VII morreu em 21 de abril de 1509. Eu acredito que eles consumaram sim, já que eles ficaram meses casados e eram jovens e saudáveis antes da doença deixá-los doentes. Mas enfim, eu posso comentar isso em outro vídeo. Com a morte de seu pai, o príncipe de Gales, que agora é herdeiro do trono, foi proclamado rei imediatamente. Ele passou a ser conhecido como Henrique VIII da Inglaterra. O clima de felicidade tomou conta de todo o país. Nobres, cortesãos, pessoas da nobreza e até plebeus estavam animados. E muitos acreditavam que a Inglaterra começaria uma nova era de ouro com um novo rei que era alto, bonito, atlético e cheio de charme. Ele tinha apenas 17 anos, mas era um rei inteligente com um ótimo senso de humor. Logo, ele iria se casar. Apenas 3 semanas depois da morte de seu pai, no dia 11 de julho de 1509, o Henrique se casou com Catarina de Aragão em uma cerimônia rápida e privada na Igreja dos Frades Observantes, que ficava perto do Palácio de Greenwich. Catarina de Aragão tinha 6 anos a mais que Henrique, e mesmo com algumas dúvidas sobre a validade do casamento por causa das leis da igreja, o Papa deu uma autorização especial, chamada de dispensa papal, para que o casamento acontecesse. Embora o casamento deles fosse algo muito discutido nos anos seguintes, no início eles eram muito felizes. O Henrique a respeitava bastante, talvez mais do que qualquer outra esposa que ele teve. A Catarina também era uma esposa muito dedicada, mesmo depois que o Henrique deixou de querer que ela fosse sua esposa.
2 semanas depois do casamento, no dia 24 de junho de 1509, os dois foram oficialmente coroados como rei e rainha da Inglaterra na abadia de Westminster. A procissão que saiu do palácio de Westminster até a abadia estava incrivelmente decorada com tecidos de ouro e tapeçarias lindas. E é claro, os dois estavam deslumbrantes. O Henrique estava com um manto de tecido dourado cheio de joias, um casaco de veludo vermelho e uma capa de pele de arminho, como se estivesse pronto para brilhar. Já a Catarina estava deslumbrante com um manto de seda riquíssimo, uma coroa de ouro e pérolas na cabeça, e seus longos cabelos ruivos estavam soltos, como se realmente representasse uma verdadeira rainha. O arcebispo da Cantuária, William Warham, ungiu o casal com óleo sagrado e os coroou sob gritos de Vivate Vivate Rex, que quer dizer Viva o Rei. Essa coroação foi a última vez que um rei e uma rainha foram coroados juntos na Inglaterra por quase 2 séculos, já que a maioria dos monarcas seguintes não se casou antes de ser coroado. E como se não fosse o bastante, depois da cerimônia começaram 2 dias de festas e torneios com competições armadas, incluindo as justas, que é aquele torneio de cavaleiros, sabe? Algo que o pai de Henrique sempre desaprovou. Então foi um evento de tirar o fôlego, cheio de glamour, festas e um pouco de história. Além disso, uma das primeiras atitudes do novo rei Henrique VIII foi emitir uma proclamação pedindo que todas as pessoas que tivessem perdido algo ou sofrido algum tipo de prejuízo durante o reinado de seu pai se apresentassem e contassem a sua história. O que mais chamou a atenção nesse começo de reinado foi a maneira como ele lidou com 2 oficiais que ninguém gostava, o Empson e o Dudley. Esses homens eram bem odiados e o Henrique VIII fez algo bem drástico. Ele mandou os 2 para a Torre de Londres e anunciou que os bens que muitos homens haviam perdido injustamente durante o reinado de seu pai seriam recompensados com a decapitação de Empson e Dudley. O parlamento não queria que isso acontecesse, mas o Henrique VIII já começou a demonstrar que não ligava para nada e nem ninguém. E aí, em agosto de 1510, os 2 foram executados. Era exatamente como Henrique VIII queria começar o seu reinado. Ele acreditava em fazer ações rápidas e decisivas, e também queria deixar claro que estava preparado para matar até mesmo aqueles mais próximos a ele, se necessário. As mortes do Empson e do Dudley não apenas alegraram a todos, mas também revelaram o tipo de rei que Henrique VIII pretendia ser: forte, determinado e implacável. Mas, naquela época, provavelmente ninguém esperava o que estava para vir. Além disso, o Henrique VIII também fez mudanças em relação com a nobreza. Seu pai, Henrique VII, tinha o hábito de controlar bem os nobres, mas o Henrique VIII tomou um caminho bem diferente. Ele deu mais liberdade para muitos dos nobres, permitindo que eles participassem das festas, justas e outros eventos da corte. Também deu algumas das melhores posições para esses nobres na sua casa real. No final de seu reinado, mais da metade das famílias nobres da Inglaterra deviam seus títulos ao Henrique VIII. Ficou bem claro que a maneira dele governar seria bem diferente de seu pai. O pai de Henrique VIII estava sempre envolvido em todos os detalhes do governo. Ele ficava horas olhando livros de contas, documentos da corte e outras coisas desse tipo, fazendo anotações e corrigindo tudo à mão. Era um tipo de monarquia bem pessoal, em que o rei estava no controle de tudo. Mas, embora o pai de Henrique tenha deixado uma estrutura de governo eficiente, o sucesso disso dependia de um novo rei seguir o mesmo ritmo e se interessar pelo que acontecia no país. Só que quando Henrique VIII assumiu o trono, ele era o típico irmão mais novo, super animado, sociável e sem se preocupar com as responsabilidades. Após a morte do Arthur, em 1502, o Henrique teve liberdade total para se dedicar às suas paixões.
como torneios, apostas e outras diversões. Quando ele finalmente virou herdeiro do trono, seu pai tentou, sem muito sucesso, controlar a sua natureza rebelde. Embora ele adorasse ser rei com todos os privilégios e as autoridades que isso trazia, o Henrique não tinha paciência para os assuntos do governo e não gostava de escrever, achava que era chato e doloroso. Em vez disso, ele passava os dias caçando e vivia em um festival contínuo. E como você pode imaginar para um rei que colocava diversão acima da política, o Henrique adorava estar cercado de muitos amigos animados o tempo todo. O número de pessoas em sua câmara privada aumentou bastante no início do reinado. Se seu pai mantinha um pequeno número de servos, o Henrique VIII chegou a ter 50. Alguns dos seus amigos de infância, como Charles Brandon, o Duque de Suffolk, que também fazia parte da Câmara Privada, ainda ajudavam no Conselho Real, o que misturava os dois mundos, o público e o privado do Henrique. Até aí, tudo parecia estar indo muito bem. Ele decidiu que a corte dele seria parecida com a dos reis guerreiros da Idade Média. E tanto ele quanto seus cortesãos adoravam participar e assistir às justas e torneios que aconteciam o tempo todo. Diferente de seu pai, o Henrique gastava muito dinheiro, com roupas luxuosas, joias brilhantes e móveis finos para o palácio. As refeições também eram impressionantes, com os pratos mais caros sendo servidos todos os dias. Às vezes eram até 7 pratos do mesmo almoço ou jantar. E para deixar tudo ainda melhor, logo veio uma boa notícia. Catarina de Aragão estava grávida no inverno de 1509. Mas antes de falar disso, vamos voltar um pouquinho para a política. O Henrique VIII sempre foi muito inteligente e sábio. Mas com o tempo, ele se deixou levar tanto pelos seus prazeres que, acostumado a uma vida de conforto, acabou deixando a administração do governo nas mãos dos ministros. Em vez de se preocupar com os negócios do reino, ele queria era festejar. Foi aí que apareceu uma grande oportunidade para um dos ministros, o Thomas Wolsey, que soube aproveitar essa chance. O Wolsey não vinha de uma família nobre. Na verdade, ele era filho de um açougueiro, mas ele era muito bom nos negócios. E por isso ele conseguiu entrar nos círculos da corte durante o reinado do Henrique VII. E aí ele também percebeu rapidamente que o novo rei, o Henrique VIII, estava mais interessado em se divertir do que em governar. Não sei se eu julgo. Então, ele fez questão de garantir ao rei que ele não precisasse perder tempo com os assuntos do governo, porque o Wolsey, vem com o pai, podia cuidar de tudo. Em junho de 1509, logo depois que o Henrique se tornou rei, ele nomeou Wolsey como almotacé real, o que significava que ele tinha responsabilidade de distribuir as esmolas em nome do rei. Além disso, ele também podia lidar com todos os tipos de assuntos, da lei, financeiros e também eclesiásticos da igreja. E como ele era muito competente e eficiente, com pouco tempo ele virou o homem mais importante do governo, praticamente agindo como um vice-rei e sendo a voz do rei. E é claro que as pessoas não iam gostar disso, mas calma que eu vou chegar lá. O rei estava tão satisfeito com isso que, como disse um contemporâneo da época, chegou um ponto em que o próprio Henrique VIII não precisava se envolver em nada. O Wolsey estava fazendo tudo por ele. E com Wolsey cuidando dos assuntos de governo, a vida doméstica de Henrique também parecia estar prosperando. O rei podia continuar a se dedicar aos seus prazeres enquanto os ministros cuidavam de tudo. E assim, a situação estava uma maravilha para o Henrique. Agora a gente volta para a situação doméstica e familiar. Lembrando que no vídeo da Catarina de Aragão a gente vai falar mais sobre as gravidezes dela e como isso transformou o casamento deles. No final de janeiro de 1510, a rainha Catarina de Aragão sofreu um aborto espontâneo. Ela estava grávida de uma menina. A rainha foi informada de que estava grávida de gêmeos e que o outro ainda estava vivo. Então a perda foi mantida em segredo enquanto ela se preparava para o parto. Infelizmente, nenhuma criança nasceu, mas 4 meses depois ela estava grávida novamente.
Aí, no dia de Ano Novo de 1511, a rainha Catarina teve seu primeiro filho que sobreviveu, um menino. O pequeno recebeu o nome do pai, o rei Henrique, e logo a notícia se espalhou por Londres, fazendo todo mundo comemorar por dias. Henrique e Catarina participaram de grandes torneios e desfiles em Westminster no mês seguinte para celebrar o nascimento. Mas, poucos dias depois, algo trágico aconteceu. O bebê, que parecia saudável, ficou muito doente de repente e morreu no dia 22 de fevereiro, o que fez toda a nação entrar em luto. Mas, apesar da dor, ninguém duvidava que outros filhos viriam. A fama de Henrique VIII como um tirano pode fazer algumas pessoas pensarem que a falha da Catarina, em dar um herdeiro para a Inglaterra, foi motivo de briga entre eles. Na verdade, o casamento dos dois parecia ser bem amoroso por vários anos. O Henrique parece ter sido paciente e compreensivo com as dificuldades da rainha Catarina em engravidar. E isso faz sentido por alguns motivos. Na Inglaterra do século XVI, a mortalidade infantil era muito mais alta do que hoje. E uma esposa, principalmente uma esposa nobre ou do rei, podia ter vários filhos para tentar compensar o triste fato de que muitos deles não sobreviveriam à infância. Dependendo das circunstâncias, entre 1/3 e metade das gravidezes terminavam em aborto, nascidos mortos ou morte precoce. E embora isso fosse triste, o fato de Catarina engravidar com facilidade era visto como um sinal positivo que ela poderia ter um filho saudável e herdeiro do trono. Enquanto isso, o jovem casal real estava se saindo muito bem na administração da Inglaterra. O Henrique perdoou muitos dos devedores de seu pai e fez esforços para resolver antigas brigas que existiam entre eles e as pessoas que haviam se desentendido com seu pai. Seu charme e generosidade conquistaram o apoio da nobreza e do povo. E Catarina, por sua vez, era adorada por sua inteligência, força, piedade e dedicação ao povo inglês. Logo, o rei se distraiu com os planos para sua primeira grande campanha militar desde que subiu ao trono. O alvo, claro, era a França, o antigo inimigo da Inglaterra. Assim como os reis antes do Henrique, ele herdou o título de rei da França. Mas ele levou isso muito a sério, mais do que a maioria dos outros. Henrique não aprendeu nada de diplomacia com seu pai. E ele tinha o sonho de reviver a Guerra dos 100 Anos para recuperar as terras que a monarquia inglesa tinha perdido lá na França. Aí, quando o Henrique decidiu invadir a França, junto com o imperador do Sacro Império Romano, Maximiliano I, no verão de 1513, ele deixou a Catarina como regente, um claro sinal de confiança que ele tinha nela. A guerra foi uma extensão das guerras italianas, onde França e Espanha brigavam pelo controle da Itália, além do desejo de Henrique, claro, de ser um rei guerreiro. Na Itália, o Papa Júlio II e o rei Luís XII da França estavam em guerra pelos territórios italianos controlados pelo Papa. O Papa excomungou o rei francês e formou uma união com outros países. Para convencer o Henrique a se juntar a eles, ele enviou barris de vinho italiano, rosa coberta de ouro e um carregamento de queijos parmesão. É sério, foi assim que ele conquistou o Henrique. Na Inglaterra, o arcebispo Warham havia pregado pela paz e contra os males da guerra. Mas no fim, o Henrique continuou não se importando com a opinião de ninguém e optou pela guerra. Mas ele teve o apoio do Thomas Wolsey, que era o Lorde Chanceler. Aí, em 28 de junho de 1513, com a guerra já decidida, o rei e a rainha chegaram ao castelo de Dover, em Kent. O Henrique atravessou o Canal da Mancha no dia seguinte para lutar contra o rei Luís da França. E pela primeira vez em quase 100 anos, desde os tempos de Henrique V e a famosa Batalha de Agincourt, um rei inglês estava indo tentar expandir o seu domínio na França. A primeira vitória de Henrique foi em Terouenne e depois ele triunfou na famosa Batalha das Esporas. Eu vou contar isso em outro vídeo que é bem legal. Porque ela recebeu esse nome
Porque os cavaleiros franceses saíram correndo tão rápido que usaram as suas esporas para apressar os cavalos na fuga. O Henrique comemorou tanto essa vitória que ela foi lembrada por todo o seu reinado. Enquanto isso, na ausência dele, a Inglaterra teve uma vitória ainda mais importante contra os escoceses na Batalha de Flodden. Essa batalha aconteceu em 9 de setembro de 1513 entre a Inglaterra e a Escócia, perto de Bradstone, no condado de Northumberland, no norte da Inglaterra. Lembrando que aconteceram diversas guerras e batalhas entre a Escócia e a Inglaterra. O que eu posso falar em outro vídeo, mas em resumo, esses conflitos tinham sido paralisados, por assim dizer, quando o Tratado de Paz Perpétua foi assinado em 1502. E é claro que o Henrique VIII, sempre aparecido, se dizia senhor da Escócia. E James IV, marido da sua irmã Margaret, não estava feliz com isso. Detalhe que esse casamento deveria ter deixado as nações em paz, mas não rolou. Aí, aproveitando que o Henrique estava na França, 2 meses após a sua partida, o James IV da Escócia resolveu que era hora certa de atacar e invadir a Inglaterra pelo norte, perto da fronteira. Em 5 de agosto, uma força estimada de até 7.000 escoceses cruzaram a fronteira em Northumberland e começaram a saquear fazendas e aldeias. O Thomas Howard, conde de Surrey, que curiosamente era o avô da Ana Bolena e da Catherine Howard, tinha sido nomeado tenente-geral do Exército do Norte. Lembrei de Game of Thrones. Então, ele enviou o Sir William Bulmer para o norte com 200 arqueiros montados. E chegando lá, a força próxima chegou a 1.000 pessoas. E aí, em 13 de agosto, eles prepararam uma emboscada para os escoceses e acabaram matando 600 deles antes que os escoceses picassem a mula. Ou seja, retornaram e fugiram. Mas o rei James IV não ia aceitar isso e planejou uma próxima invasão definitiva, partindo de Edimburgo em 19 de agosto de 1513. Eu vou falar dessa batalha num outro vídeo para que não saia muito do foco, mas resumindo, no dia 9 de setembro de 1513, as tropas da Inglaterra e da Escócia se encontraram perto de Bradstone, Northumberland, Inglaterra, e a vitória foi inglesa após a morte do rei James IV da Escócia e em batalha. E, apesar de ter a melhor armadura disponível, descobriu-se que o cadáver do rei tinha 2 feridas de flecha, uma na mandíbula e feridas de armas com lâmina no pescoço e no pulso. A Batalha de Flodden foi uma das piores derrotas militares da Escócia, e o filho de James IV, James V, foi coroado 3 semanas após o desastre em Flodden, com apenas 1 ano de idade, e sua minoria seria repleta de agitação política. E lembrando que ele é o ascendente da Maria Stuart e também do James VI, que iria ser o rei da Inglaterra, pelos 2 lados, Tudor e Stuart. A rainha Catarina, que estava no poder como regente, enviou a Henrique um pedaço da capa do rei James IV, para que ele pudesse usar como modelo, assim como um estandarte durante o cerco de Tournai. Preciso lembrar que a Catarina esteve pessoalmente envolvida na mobilização militar e na estratégia de defesa. Mas ela não foi para a batalha vestida de guerreira, como aparece na série Spanish Princess. Ela nem sabia pegar numa espada. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre os erros históricos da série. Após isso, o Henrique voltou para casa vitorioso, mas a sua campanha na França custou muito caro. Ele gastou cerca de 663 milhões de libras hoje em dia, algo como 10 vezes da receita normal anual do país. Em pouco tempo, ele já tinha quase gastado tudo que seu pai tinha deixado. Aí, logo em seguida, mais 2 crianças nasceram e morreram. Uma no outono de 1513 e a outra no início do inverno de 1514. Ambos meninos que nasceram mortos ou morreram horas ou dias após o nascimento. A gente não tem certeza disso. E não demorou muito após a vitória de Henrique na França para que a situação política mudasse da água para o vinho.
Aí o Henrique perdeu muitos de seus aliados, incluindo o Sacro Imperador Romano Germânico Maximiliano I. Sob pressão do Papa, no verão de 1514, o rei Henrique VIII decidiu fazer as pazes com a França. E para selar esse acordo, ele concordou em casar a sua irmã, Maria Tudor, que tinha 18 anos, com o rei francês Luís XII, que já era bem velho. Porém, menos de 3 meses depois do casamento, em outubro daquele ano, o Luís XII faleceu. E vocês escutaram, rei francês. Não sei da onde de Tudor tirou a ideia de que ela se casou com o rei português. Outra coisa é que nessa série eles fazem uma junção das duas irmãs de Henrique como se ela fosse uma só. Uma doideira que não tem nada a ver com a história. Após isso, quem assumiu foi Francisco I, e assim como Henrique, o novo rei da França se via como um príncipe renascentista. Ele era culto, bem educado e também adorava apoiar as artes. Francisco também tinha um físico atlético que rivalizava com Henrique e ele se destacava em vários esportes. Além disso, ele era famoso pelo seu apetite sexual, tendo muitos filhos com suas amantes e 7 filhos com a esposa, a Cláudia. Isso deixou o Henrique bem incomodado, porque ele ainda não tinha nenhum filho, mesmo depois de mais de 5 anos de casamento com a Catarina de Aragão. Enquanto isso, o Francisco começou a criar um grande legado de construções, incluindo o famoso Château de Chambord. Mas o Henrique não queria ficar para trás. Ele começou vários projetos de construção impressionantes. Durante o seu reinado, o número de palácios na Inglaterra aumentou de 12 para 55. Um dos palácios mais espetaculares foi o Nonksuck, localizado em Surrey. Ele foi projetado para mostrar o poder da dinastia Tudor e o nome do palácio, Nonksuck, em português nenhum outro, era uma forma de vanglória. Como se dissesse, não existe nenhum palácio igual a esse no mundo. E é claro que a escolha do nome foi uma provocação para o Francisco. Já tinha passado 7 anos após o início do reinado de Henrique e finalmente a paciência dele e da esposa, a rainha Catarina de Aragão, foi finalmente recompensada. No dia 18 de fevereiro de 1516, a Catarina deu à luz a uma filha, que foi chamada de Maria, a futura Rainha Maria I ou Maria Sangrenta, que eu já comentei em outro vídeo porque eu não gosto desse apelido. A Maria seria a única filha do rei e da rainha Catarina a sobreviver além da infância e crescer até a vida adulta. E é claro, naquele momento a Inglaterra ficou em festa. O nascimento e a sobrevivência da Maria deram esperanças que um herdeiro homem pudesse chegar em breve, já que naquele momento nenhuma mulher tinha sido rainha da Inglaterra por direito próprio. Aí você vai comentar, Matilda foi a primeira rainha da época da anarquia? Já começa por aí, anarquia, sem governo. E ela não foi coroada, só o seu primo Estevão foi. Enfim, ao contrário de outros países como a França, onde a lei sálica proibia mulheres de governar, a Maria podia, tecnicamente, um dia suceder seu pai no trono. O Henrique parecia tratar sua filha como uma verdadeira princesa de Gales. Ele até mandou a Maria viver no castelo de Ludlow, onde ela teve sua própria cortezinha, como era a tradição para o herdeiro do trono. Porém, apesar de todo o amor que Henrique sentia por Maria e de chamá-la de minha pérola no mundo, ele ainda sonhava com um herdeiro homem. E à medida em que os anos passavam, esse desejo se transformou em uma obsessão, o que foi afetando o seu julgamento. O que começou como um marido amoroso e um rei valente, cheio de promessas em 1509, foi se transformando em um tirano, que não pensava 2 vezes em rasgar o próprio reino em busca de um filho homem. E como esse vídeo já ficou bem longo, e eu não tenho noção de quanto tempo, enfim, eu sabia que isso ia acontecer, eu deixo a parte 2 para amanhã, terminando os primeiros anos de reinado e começando a falar de quando o Henrique conheceu a Ana Bolena. E se você gostou até aqui, segue para mais conteúdos históricos. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.